Eu sei que muito tempo se passou desde que eu fiz o último vídeo, mas finalmente nós voltamos com a nossa série falando sobre os arcos de Bleach, e agora nós vamos terminar o arco da Soul Society. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é o quanto esse arco é ambicioso para ser o primeiro grande arco da série. Basicamente tudo em Bleach está aqui. A Soul Society não é só um mundo completamente diferente sendo colocado para o leitor, mas é um mundo que se mantém em movimento constante mesmo após o fim do arco. Sua organização dominante, sua estrutura, as pessoas que lhe vivem, suas histórias e tudo mais. Mesmo com as histórias que não finalizam nesse arco. Personagens como Kumamura e Touzen são apresentados aqui, e seu conflito apenas se inicia. Assim como é só agora que há os primeiros desdobramentos da história de Urahara, um personagem já bastante familiar até o fim do arco. Outros como Byakuya têm um fechamento parcial, porque ao fim do arco ele é um outro homem, com um outro arco para acontecer. E certo mistério ainda é mantido quando alguns personagens não recebem quase nada de atenção, indicando que seus arcos se desdobrarão posteriormente, como o Nohana, por exemplo. Agora eu finalmente consigo entender perfeitamente por que esse arco é tão amado. Ele é ambicioso, mas ele também é muito eficiente, na medida em que consegue nos apresentar todo esse novo universo com bastante calma e lançar as bases para tudo que Bleach vai usar posteriormente. As Bankais, Zanpakutos, Aizen sendo um grande vilão da série, blá blá blá, sem também deixar tudo de mão beijada. Há muitos mistérios que precisam ser esclarecidos. É o melhor arco de Bleach? Não sei. Mesmo assim, é um bom arco. Como já era bastante esperado, a morte continuou com um tema bastante presente em Bleach ao longo da Soul Society, e junto dela, a obra coloca a ideia do renascimento, da segunda chance, de pessoas sendo colocadas em situações onde ou devem agarrar firmemente suas convicções, ou deixar que essas situações a mudem. Kokaku muda sua visão sobre Shinigamis ao longo do arco, e aceita um ao seu lado em uma refeição. Renji decide proteger Rukia com o passar do arco, e Byakuya acha sua resposta para o dever pessoal ou o dever com organizações. O próprio Byakuya tem um signo muito forte para representar essa ideia. Sua Bankai se assemelha com uma Sakura, uma árvore que é símbolo do renascimento e renovação. Agora, uma crítica bastante comum que esse arco costuma sofrer vem do poder dos personagens. Por que o Ichigo fica tão forte em tão pouco tempo? Como ele consegue lutar contra os Araki Kenpachi ao invés de ser morto? Como o Ishida fere um capitão e blá blá blá. Fazendo um pouco do advogado do diabo, Bleach nos mostra que o poder, mais do que simplesmente fruto de um treinamento árduo, também nasce da real percepção de quem você é, dos sentimentos, da coragem. Isso é mostrado de uma forma interessante no arco, porque não só é uma ideia que afeta o protagonista por motivos de ele tem que derrotar tal inimigo, como também tem o mesmo efeito em um novo inimigo. A começar por uma das lutas mais polêmicas do arco, Ichigo vs Araki. Eu adoro essa luta. Ela apresenta uma série de temas, há um particularmente interessante envolvendo a natureza das Zanpakutos, seu papel em tudo isso, se elas são aliadas ou apenas ferramentas. Esse contraste é feito entre Zaraki, que usa sua espada apenas como uma ferramenta de luta, de matança, e o Ichigo, que junto a Zangetsu busca entrar em sintonia com o objeto, se fortalecendo por essa conexão. A luta também explora muito da percepção de Ichigo sobre seu próprio poder, além de que, colocá-lo contra um cara que sabe quem ele é e pelo que ele luta, ou seja, alguém que se coloca com um alto valor, é importante para avançar a série tematicamente. É bastante óbvio que Kenpachi não está usando 100% do poder que ele tem para lutar contra o Ichigo, mas veja o quão forte ele fica na medida em que fortalece as conexões dele com Zangetsu, por exemplo. Ou pelo fato de que o primeiro corte que ele faz em Kenpachi na luta vem logo depois dele pensar que Shed está morto. Ichigo ficou mais forte porque ganhou coragem, e coragem dá a Ichigo as ferramentas para fazer a coisa certa, salvar sua amiga. Coragem é o que falta em personagens como Byakuya, mas a gente fala disso um pouco depois. O Kubo é um autor muito bom nesse quesito. Esse primeiro arco consegue ser muito fechadinho. Ele tem uma coluna vertebral quando se fala de temas, e ele fica ramificando isso sem se perder na questão original que ele levanta. Na maioria das lutas você consegue ver o mesmo tema sendo evocado. Ichigo vs Araki é só mais uma delas. Mais um comentário sobre a luta. No momento do mangá em que fica claro que o Zanpakuto pode ser materializada no mundo real, o flashback de Kenpachi ao fim da luta com Ichigo ganha um novo significado. Quando ele pergunta pra Yashiro de onde você veio e ela toca a espada de Kenpachi, porra, ela é a espada do Kenpachi, não? Essa é uma questão que eu imagino que vai ser respondida um pouco mais pra frente, mas não é possível que esse maluco vai ficar a série inteira só com essa espada base dele. Eu não sei se ela é realmente a Zanpakuto dele, mas parece ter ficado um pouco claro nesse momento. Pode não ser isso, enfim. Tem um outro momento também que o mensageiro vai
entregar uma mensagem pro Kenpachi, né? Afinal ele é um capitão, e a Yashiro fala para ele não interromper. Só que aí uma espécie de espectro semelhante a uma fera começa a circular ela. Eu não entendi muito bem o que isso significa. Se é só o poder do Zaraki se estendendo pelo campo de batalha, já que ele estava ativando mais poder que ele tinha, ou se isso é uma forma de criar uma ligação entre ele e a própria Zanpakuto, entre aspas, dele, que é Yashiro, né? Mostrando que eles de fato estão conectados. Eu não sei, provavelmente isso vai ser respondido depois, mas a minha aposta é que a Yashiro é a Zanpakuto do Kenpachi. Se ela não for, inclusive, vai ser muito surpreendente pra mim. Agora, um outro momento em que esse tema é colocado é na luta entre Touzen e o próprio Zaraki. O Touzen usa sua Bankai, que deixa o inimigo cego, surdo e sem conseguir usar o nariz para sentir cheiros. Basicamente, ele perde os sentidos. E mesmo assim, o Zaraki ganha. Eu não sei quando, mas é certo que Touzen ganhará mais destaque em próximos arcos, porque seu pensamento parece muito hipócrita em uma primeira vista. Ele odeia guerras e quer seguir o caminho menos sujo de sangue possível, ao mesmo tempo em que ele se alia ao Aizen, que já mostrou nesse arco que não tem ideais realmente pacíficos. Enquanto Zaraki é uma máquina sanguinária que acredita e confia plenamente em si mesmo e na sua força. E era isso que faltava para Touzen. Eu gosto como o Kubo vai desenhando as lutas em Bleach. Nenhuma delas até o momento parece ser simplesmente uma questão de quem tem mais energia, ou quem tem Bankai e quem não tem. Os momentos anteriores à luta, as questões que assombram cada personagem, contam até demais. Os resultados dependem muito do quanto alguém acredita em si mesmo, se há algo que os perturbam, como Byakuya tendo que matar a própria irmã, e etc. Obviamente cria aquela discussão em que os personagens estão evoluindo em força rápido demais, mas a essa altura do campeonato, em 2024, eu acho que a questão mais importante não é se a obra torna seus personagens fortes em pouco tempo, mas por que ela está fazendo isso, e como ela faz isso. Porque Bleach definitivamente faz isso. Mas até o momento está muito bom. E para fechar esse ponto, você já está cansado de saber que é nesse arco que o Aizen é revelado como um traidor. E também fica claro que, pelo menos em comparação à maioria dos capitães, ele está em um patamar muito superior. Ele não tem demonstrações de força no arco enquanto Aizen, o capitão, apenas como Aizen, o traidor. Quando Aizen é ele mesmo, é aí que temos realmente compreensão de sua força. E para fechar o assunto do Aizen também, como eu disse no primeiro vídeo, eu já sabia que isso aconteceria na obra e mesmo assim consegui me surpreender na forma como foi feita. Desde o começo do arco, há uma subtrama envolvendo um traidor na Soul Society, e logo fica bastante claro que Jin tem algo a ver com isso. A morte de um símbolo da Soul Society, um de seus capitães, seria muito impactante para mostrar a gravidade da situação e o nível de poder do grupo traidor. Alguns diálogos que eles colocam aleatoriamente entre lutas importantes, tipo o Ichigo tá lutando contra o Zaraki e do nada corta pra Onohana falando que o corpo não era um fantoche. Porra, pra quê, tá ligado? Óbvio, isso pode levantar uma pulga atrás da orelha de alguém que seja um pouco mais atento, ou esteja caçando algum plot twist maluco em Bleach, mas eu acho muito improvável que alguém tenha previsto que isso estava chegando. Agora, mudando um pouco de assunto. Uma coisa interessante que a obra faz com seus personagens, talvez fique muito mais clara lá pra frente no mangá, mas o Chichikubo tem uma jogada inteligente para criar dinâmica entre os principais. Você conhece um monte de mangás e animes em que o trio é a estrutura básica da relação entre alguns personagens. O time 7 Naruto, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, os exemplos são assim, inúmeros. O que Chichikubo faz é separar os personagens em dois núcleos, que ao fim da Soul Society ficam muito mais bem definidos. Ichigo é o cara comum que vira um Shinigami substituto, então ele tem esse choque envolvendo uma vida dupla. Logo, ao invés de um trio que segue seu personagem, Ichigo tem dois trios, um para cada plano. Para mim, o fato de Rukia ficar na Soul Society ao fim desse arco fortalece essa ideia. Onde na Terra o trio é Ichigo, Orihime e Ishida, na Soul Society ficaria como Ichigo, Rukia e Renji. Alguns paralelos também reforçam essa ideia. Quem mostra a Ichigo a extensão, antes desconhecida para ele, do mundo é Rukia, apresentando os Shinigamis e a Soul Society. Mas também Ishida, apresentando os Quincy. O que me faz imaginar que dentro da relação de Ichigo com os outros personagens, muitos momentos entre ele e Rukia formam um paralelo de momentos entre ele e Ishida, e vice-versa. Mais pra frente dá pra confirmar se isso realmente se concretizou, ou se foi só sem querer. Pra fechar o vídeo, com sobras a melhor luta de Bleach até agora, Ichigo vs Byakuya.
Eu não tenho muita coisa pra falar porque ao longo do vídeo eu já comentei muito das ideias que aparecem e são reforçadas nessa luta. E lá na parte 1 também eu comento um pouco sobre ela. A ideia de que o Byakuya representa a nobreza da Soul Society, o dever pessoal da pessoa que tem um dever com ela mesma, com o que ela acredita, e o dever com o grupo, do que o grupo determina. Enfim, apesar de Byakuya chamar o Ichigo de anarquista, eu não acho que esse seja realmente o papel que ele está se prestando a ser dentro da obra. O Ichigo em nenhum momento fala sobre destruir a Soul Society, ou destruir as regras, ou criar um mundo sem essas regras. É simplesmente que essas ideias não são imutáveis. Nada é realmente imutável. O próprio Byakuya não era imutável. Lembre-se que ele casou com uma pessoa que não era nobre. Ele já estava quebrando as regras. Depois ele passa a segui-las. Tudo isso já foi exaustivamente comentado. O fato de que as histórias dos personagens até aquele momento, as dúvidas, as incertezas, a coragem, contam para a luta. Os temas envolvendo morte e renascimento. Eu queria comentar que nessa luta tudo isso fica tão claro que o Kubo basicamente entrega o ouro. Eu tenho bastante interesse no Byakuya como personagem a partir de agora, porque ele finalmente perdeu o medo de fazer a coisa que realmente acredita que seja a coisa certa. Tão limitado por ele mesmo e por uma lógica que ele julgava como inquebrável, o Ichigo mostra ao seu oponente o quão inestimável é ser você mesmo. Ele não salva Rukia por ela ser sua amiga, ou por ela ter dado a ele os poderes de um Shinigami substituto. O Ichigo salva a Rukia porque ele julga que é o certo, e isso já é o suficiente. A morte está intimamente ligada a muitos dos personagens de Bleach. Rukia, Byakuya, Orihime, Touzen, Ichigo. O que Bleach parece mostrar é como nós temos que superar a morte, seguir em frente, perseverar por ela para ganhar coragem, porque fazer o certo exige coragem, mais do que simplesmente poder. A chuva acompanha Ichigo nos piores momentos de sua vida. A chuva o deixa sozinho, o faz lembrar da morte das pessoas queridas. Então nada mais justo que no fim do arco, quando o Ichigo cumpre seu objetivo, quando ele muda as pessoas ao seu redor, quando ele faz novos amigos, ele diga a Rukia que a chuva finalmente parou. Mas eu acho que é isso. Tchau.